Olá, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e esta é mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje? Olha só, é a nossa aula de número 29, né? Nossa aula de número 29 de língua portuguesa. Como título nós temos aí: Bem-vindo, seu antônimo. A senhora sinonímia e a senhora homonímia estarão conosco também. Que título aí mais comprido, né, professor? Calma, a gente vai entender aí no decorrer da aula. Como objeto de conhecimento, nós temos os recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia. Muitas palavras difíceis. É nada, você vai tirar de letra junto comigo. Vamos para a aula. O nosso primeiro conceito desta aula é o seguinte, olha só. Vamos falar de sinônimos, né? O sinonímia. Os sinônimos, eles designam as palavras que possuem significados semelhantes, né? Eles vão nomear aí as palavras que possuem significados semelhantes, tá? Então, do grego, né? A palavra sinônimo vem do grego e significa semelhante nome, né? Vejamos aí como está aqui ao lado. O sinônimo significa semelhante nome. E aí ele pode ser classificado de acordo com a semelhança que compartilham com outro termo, né? Eu tenho aí termos, né, que são semelhantes, nós vamos ter significados parecidos também. Vamos a dois exemplos rapidinho aí para a gente ver, né, para que vocês tenham aí uma melhor clareza sobre o que significa sinônimos. Pronto, amigo. Aqui é a minha casa. Ah, sim, aqui é o seu lar. Ué, casa e lar não são a mesma coisa? Vocês viram aí que os nossos personagens utilizaram palavras sinônimas, certo? E aí, nesse sentido, a gente vai continuar vendo algumas palavras sinônimas. Olha só. Andar e caminhar, né, são palavras sinônimas, né, que aí possuem quase o mesmo significado. Nós temos também usar e utilizar. Quando eu não quero utilizar, né, a palavra usar, eu utilizo a palavra utilizar. Vejam aí que ficou um pouquinho, né, utilizamos aí uma cacofonia, né, um recurso aí da língua também. Fraco e frágil também são palavras sinônimas. Quando eu não quero usar fraco, eu utilizo frágil, até dentro de um texto, né? Para a gente não repetir, né, a palavra fraco várias vezes, ou a palavra frágil, a gente vai utilizando aí os sinônimos. Outra palavra, né, outras palavras, nós temos novo e atual. São palavras semelhantes, são palavras sinônimas. Correto e certo. Né? Quando eu não quero utilizar correto, eu utilizo certo, que aí vai ter o mesmo sentido, né? Vai ter o mesmo significado dessas palavras sinônimas, né? Dessas palavras semelhantes. Entenderam? Vamos então agora para o nosso segundo conceito desta aula de hoje. Olha só, qual é? Vamos falar dos antônimos, né? Os antônimos, eles designam as palavras que possuem significados contrários. Vejam, né, significados contrários. Vejam que nós vimos agora aí os sinônimos, que são palavras semelhantes. Os antônimos, eles têm significados contrários, certo? Certo? E a palavra antônimo, né, ela vem do grego, que significa oposto, né, que significa contrário. Ok? Entendido? Sinônimo a gente já viu, agora a gente vai ver exemplos de antônimo. Vejamos o vídeo, olha só. Amigo, você viu que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua? Vi sim. Vamos continuar orando porque esse mundo precisa de paz. Precisa mesmo. Viram aí, né, no último vídeo, exemplos de palavras antônimas, né, palavras com sentidos contrários, né, opostos. Vamos continuar vendo, então, exemplos de palavras antônimas. Olha só. Claro, qual seria aí uma palavra que seria oposta a claro? Escuro, né? Claro, escuro. São palavras antônimas. Lembram lá que sinônimos são palavras semelhantes. Aqui não, antônimo, né? Os antônimos vão ser palavras opostas. Próximo exemplo,
Triste, qual seria então aí o contrário de triste? Feliz, né? Nós temos então aí uma palavra antônima. Palavras antônimas, né? Próximo exemplo, bom, né? Qual seria o oposto de bom? Mal, mal com U, hein? E não mal com L. Vamos atentar a isso. O nosso próximo exemplo, alto. Qual seria o contrário de alto? Baixo, né? Então, o contrário de alto, baixo, o contrário de baixo, alto. Palavras antônimas. E mais um exemplo, nós temos aí rico, né? Qual seria, então, o antônimo de rico? Pobre, né? Então, palavras antônimas. Entendido, pessoal? Aí a diferença, então, de sinônimo para antônimo? Vamos continuar nossa aula, olha só. O frio pode ser quente? Jandira Massur. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito que a gente vê. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo e o doce amargo. O quente pode ser frio e o que parece o mar também pode ser um rio. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser o bom? O nosso terceiro conceito desta aula, nós vamos falar de homônimos, né? O que seriam os homônimos? São palavras que ora possuem a mesma pronúncia, ora possuem a mesma grafia, mas, né, entretanto, possuem significados diferentes. Posso ter palavras com a mesma pronúncia, né, com a mesma grafia, mas possuir significados diferentes. E aí nós temos, né, esses homônimos, né, que têm a mesma grafia e a mesma escrita, são chamadas de homônimos perfeitos, né? Tem a mesma grafia e a mesma sonoridade na pronúncia. Vamos ver agora os exemplos de homônimos, olha só. Vejam só, então, os exemplos de homônimos perfeitos. Tenho que chegar cedo. Vamos atentar à palavra cedo, certo? Próximo exemplo. Cedo, meu lugar aos idosos. Então, a primeira palavra, eu tenho ali um substantivo, né? E no segundo exemplo, eu tenho um verbo. Mesma pronúncia, mesma grafia, mas significados diferentes. Eu tenho homônimos perfeitos. Vamos continuar vendo exemplos, né, de homônimos. Olha só. Acender, né? Colocar fogo, acender com C. Ascender, né, de SC. Nós temos subir. Vejam que já não são homônimos perfeitos. Continuam sendo homônimos, mas não perfeitos, porque eu tenho diferença aí na grafia e na pronúncia, ok? Próximo exemplo. Acento com C, né? Nós temos um sinal gráfico lá, o circunflexo, né? O acento agudo é um sinal gráfico, acento com C. Próximo exemplo. Acento com SS, que é o local onde se senta, né? Então, tem diferença aí, tanto, na verdade, tem diferença na grafia, né? Continua sendo homônimo também, ok? Próximo exemplo, olha só. Caçar, né, com C cedilha, perseguir animais, significa, né, perseguir animais. E o próximo exemplo né, com a palavra caçar, com SS, tornar sem efeito. Vejam também que tem a mesma pronúncia, mas são escritas de formas diferentes. Também estou diante de exemplos de palavras homônimas, certo? E aí, concerto com C é uma seção musical, né? Vem aí de seção musical. Próximo exemplo de concerto, nós temos o concerto com S. Mesma pronúncia dos dois, né? Mas o concerto com S significa reparo. Vejam a diferença, então, aí na escrita dessas palavras. Mesmo assim, elas são palavras homônimas, certo, gente?
Nós vamos colocar em prática, então, o que nós aprendemos, né, nesta aula de hoje com o nosso aplicando. Vamos lá, então? O nosso aplicando de hoje traz uma questão adaptada do blog Flávia Rita. Olha só. Analise as afirmativas abaixo. Vamos ler atentamente essas afirmativas. Número 1. A homonímia diz respeito às palavras iguais na pronúncia e ou na grafia, mas com significados diferentes, né? Analisaram aí essa afirmativa? Vamos então seguir. Afirmativa 2. A sinonímia diz respeito às palavras que possuem significados contrários, né? Analisaram também aí direitinho a afirmativa 2. Vamos para a afirmativa 3. A antonímia diz respeito às palavras que possuem significados semelhantes. Vamos ver então o que essa questão quer de nós. Olha só. Após a análise das afirmativas, considera-se como incorretas A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1 e 3 ou D, 1, 2 e 3. Qual das afirmativas, né, ou qual afirmativa aí que nós fizemos a leitura está incorreta ou incorretas? Alternativa, né, a resposta correta aí é a letra B, né? Nós devemos marcar a alternativa B. 1 e 3, né? Ou, desculpa, 2 e 3, alternativa B. Mas por que, professor, nós devemos marcar esta alternativa? Olha só, vamos ao comentário, né, do gabarito. O item 1 está correto, né? Lá das homonímias, pois os casos de homonímia correspondem às palavras com semelhantes pronúncias ou grafias, porém com sentido distinto, né? Ou com sentido diferente, ok? Então, a número 1 estava correta. O item 2 está incorreto porque, uma vez que a sinonímia diz respeito às palavras que possuem significados semelhantes, né? Então, não é aí contrários, são semelhantes, as palavras são semelhantes. E o item 3 está errado porque a antonímia diz respeito às palavras que possuem significados contrários e não semelhantes, né? Como a gente viu aí na nossa aula com a sinonímia. Certo, pessoal? Entendido? Esta foi a questão do nosso aplicando. Vamos agora às considerações finais desta aula. Chegou o momento das nossas considerações finais. Nós fazermos aí um apanhado do que nós vimos na aula de hoje. O que nós vimos na aula de hoje, professor? Nós vimos os recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia, né? Recursos semânticos que vão fazer referência ao sentido. Toda vez que você ouvir aí a palavra semântica, né, ou algo que remeta à palavra semântica, está falando de sentido, né? Refere-se aí ao sentido das palavras. E aí nós trabalhamos com sinonímia, né, que é o mesmo que sinônimos, antonímia, que é o mesmo que antônimos, e homonímia, que é o mesmo que homônimos. Então, nós temos aí os sinônimos, os antônimos e os homônimos. Que são sinônimos, professor? São palavras que possuem significado semelhante. Lembram lá do andar e caminhar? Né? Quase que eu não lembro do exemplo aqui, mas andar e caminhar são exemplos, né, de significado semelhante, palavras de significado semelhante, são palavras sinônimas, certo? Palavras antônimas, né, que tem aí significado contrário, claro, escuro, foi o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Quente, frio, são exemplos também aí de palavras antônimas. E palavras homônimas, que têm a mesma pronúncia e ou grafia, mas com significados diferentes. Lembram lá dos nossos homônimos perfeitos, né? Da palavra pelo, né? Das outras palavras que a gente viu durante essa aula, não só dos homônimos perfeitos, mas nós vimos ascender, né? Ascender, que são palavras homônimas também, certo? Entendido? Bom, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, né? E se inscrever no nosso canal no YouTube, @ContraturnoDigital, certo? Estou sempre pedindo isso para vocês e relembrando para vocês não deixarem de nos seguir, né? E se inscrever lá no nosso canal no YouTube, ok?
A gente vai ficando por aqui e volta numa próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau. Até a próxima.